João, meus irmãos, 16, capítulo 12, versículo 15. Eu quero ler aqui. Eu quero ler, que eu até inclusive separei para estar lendo aqui no Evangelho. João 16, versículo 12 até o 15 diz assim: Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos diz que há de receber o que é meu e vos há de anunciar. O Senhor está dizendo que o Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, ele dirá o que ouviu e há de anunciar o que há de vir. Estude o Evangelho com dependência do Espírito Santo. Deixa Deus te guiar. Deixa o Espírito da verdade que o Senhor nos enviou te guiar nessa jornada. Te guiar na leitura do Evangelho, nesse período precioso. Amém? Um terceiro atributo que você precisa ter ao iniciar o estudo de teologia é um sentimento voltado a entender a voz de Deus. Um sentimento voltado a entender o que o Senhor tem para a sua vida. Queira ler, queira entender, queira saber a direção do Espírito Santo, para a glória do Senhor. Cresça em conhecimento, cresça em entendimento. O proverbista, ele diz, dê tudo que possa para adquirir conhecimento, para adquirir sabedoria. Vale mais do que a prata, vale mais do que o ouro. A gente vive uma época de pessoas que têm aquela revelação que Deus os chamou para ministrar, Deus os chamou para ter um ministério, e as pessoas não se dedicam para que esse ministério seja forjado, tenha crescido de uma melhoria ministerial, saiba ministrar, saiba pregar, saiba crescer. Temos cristãos hoje, nos dias de hoje, que ele vai conversar com um testemunho de Jeová, vai conversar com algumas pessoas de outros credos religiosos e não consegue compreender o que é citado, não se dedicou ao Evangelho. Não se dedicou ao Evangelho. E a palavra de Deus te dá base, meu amigo, para que você tenha base para defender o seu Evangelho e para fazer um trabalho apologético ali, dizendo aquilo que você crê, de forma clara, de forma veemente, sem confusão, sem nenhum tipo de embaraço na forma de entregar a mensagem, que é a arte da homilética, aquela arte da comunicação, onde o Espírito Santo traz um poder na retórica e você consegue estar passando aquilo de uma forma clara para que o seu ouvinte entenda. Então, aqui no ITED, aqui no Instituto Teológico, eu faço de forma bem simples para que você possa compreender o que eu quero ministrar aqui é uma teologia bíblica. Não é fugir daquilo que um dia já foi nivelado, que eu posso te dar um exemplo aqui. Existem religiões que você pode fazer anotação no decorrer da aula daquilo que tem chamado sua atenção, você que já tem a apostila em mãos. O catolicismo, ele segue uma teologia própria. Os ortodoxos também seguem uma teologia própria. Nós, cristãos evangélicos, temos também a nossa teologia própria. Mas dentro do nosso meio existem divisões teológicas. Dentro do nosso meio existem grupos específicos que creem em liturgias diferentes. Eu quero te dar um exemplo. Entre os evangélicos existe o grupo tradicional e existe o grupo pentecostal. Tá? Então nós podemos dividir também a teologia por épocas. Né? Se você voltar anos atrás e começar a aprofundar a teologia, você vai entender e vai ouvir falar sobre patrística. O que é a patrística? A patrística são documentos, são ensinos que foram ensinados pelos nossos pais na fé no primeiro século ou nos primeiros séculos, que eram os pais da igreja que escreveram esse documento. E ao estudar teologia você vai ouvir falar bastante sobre patrística, então lembre dessa palavra. A teologia medieval, que foi ensinada na era antiga, na antiguidade, na Idade Média. Existe a teologia reformada, que é uma teologia muito forte, iniciada a partir da Reforma Protestante, por Lutero, Calvino e tantos outros reformadores que iniciaram essa reforma. Existe a teologia contemporânea, que foram feitas por homens mais modernos, por pensadores na era pós-moderna. Tá? Existe uma teologia voltada a nichos específicos e a grupos específicos, como eu acabei de citar. Então, voltando para o início do curso, pastor, qual é a abordagem? Leia o texto.
Dentro de todas essas teologias que eu tenho passado para vocês, qual é a abordagem de início para que você possa ter um conhecimento? Leia o texto. Não venha para o Evangelho, não vá, irmãos, não vá para o Evangelho, não vá para uma ministração, não vá para uma pregação com um conceito na sua cabeça do que é o Evangelho. E você vá para o Evangelho apenas buscar uma base para pegar aquela sua ideia. Não. O Evangelho em si sai do texto. O Evangelho em si, a palavra, aquilo que Deus quer dizer, está registrada no texto. Você não vem para o texto com uma base pronta, preparada. Você vem para o texto para tirar a sua base do texto. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Anote isso. Deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então vamos pensar no início da Bíblia, vamos passar nesse início de aula, vamos passar um pouco vamos fazer uma viagem no Evangelho, na Bíblia, no Vétero e na Bíblia de forma de início, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos pensar aqui, meus irmãos, no Pentateuco. Pastor, o que é o Pentateuco? Anote aí. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. A lei dada por Moisés. Os judeus chamam de Torá. Aqueles que estão acostumados com novelas bíblicas, filmes bíblicos, vê bastante falar sobre Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Deixa isso ciente, tá? A Bíblia fala sobre uma parte histórica que vai praticamente do livro de Josué até o livro de Esté. Fala da parte histórica. Então, os 5 primeiros livros, o Pentateuco, de Josué até Esté, uma parte histórica. Mas, pastor, quem foi Esté? É interessante, apenas um adendo aqui no livro de Esté, que o livro de Esté é um livro no Antigo Testamento que não fala a palavra Deus, não fala a palavra Jesus, não fala de Jesus Cristo, não fala do Espírito Santo, não fala de anjo, arcanjo, querubim, serafim, não fala a palavra mais espiritual que está registrada no livro de Esté é a palavra jejum. A palavra mais espiritual registrada no livro de Esté é a palavra jejum. Aí você me pergunta, então para que está um livro na Bíblia que não fala de Deus, não fala de Jesus, não fala do Espírito Santo, não fala de anjo? Para que está registrado na Bíblia? Que história conta? Conta a história de uma moça judia que alcança uma graça por intermédio de um parente próximo, Mordecai ou Mardoqueu, dependendo aí da sua tradução, onde ela tem um auxílio e se casa com um rei Assuero, e ela tem a oportunidade ali, tem a graça de Deus de ajudar o seu povo a livrar os judeus da morte, porque havia uma lei dada, com data marcada no calendário, que todos os judeus de Suzã seriam mortos, né, em tal dia, e aquilo foi divulgado para os judeus. Quando Mardoqueu fica sabendo daquela situação, ele manda um mensageiro ir até Esté e fala: Esté, faz alguma coisa. Quem sabe não é para isso que o Senhor te colocou nessa cadeira, nesse trono, ao lado do rei Assuero. Quem sabe não é para isso. Quem sabe não é para isso que o Senhor te colocou no reinado, para interceder por nós. E a Esté manda de volta um recado para Mardoqueu, para o seu povo judeu, que ela não conseguiria fazer nada. O rei estava na sala real, estava em uma reunião específica, e nenhuma pessoa poderia entrar na sala do rei se não fosse convidado por ele, se não fosse chamado por ele. Não se importava se não fosse parente, ou se fosse parente, não poderia adentrar diante da presença do rei se não fosse convidado por ele. E Mardoqueu manda de volta outra mensagem para ela, e fala bem assim: não pense que você está por onde está, será a única que será livrada de tudo que vai acontecer, porque se você não nos der uma ajuda no cargo que você ocupa hoje, o Senhor nos dará livramento de outra forma. Mas eu acredito que é para isso que você está, Esté. E essa mensagem é entregue para aquela mulher. Quando ela recebe aquele recado, ela recebe aquela mensagem, ela fala: então me ajudem. Eu entendi o significado, o propósito de Deus estar aqui. Deus está aqui. Ela olha e fala bem assim: a partir de hoje, eu e as minhas servas jejuaremos. Vocês também jejuem por mim. 3 dias e 3 noites estaremos em jejum. E eu entrarei na presença do rei, mesmo que haja um risco de perecer. Se eu perecer, pereci. Mas ficaremos em 3 dias, 3 noites em jejum. E ela entra na presença do rei
Quando ela entra na presença do rei, o rei Assuero aponta para ela o cetro e fala: o que tu queres que eu te faça? Te darei até metade do reino, caso seja o seu pedido. E ela ali consegue interceder pelo povo. Sabe qual é a minha preocupação? Esté se preparou 3 dias e 3 noites para entrar na presença do rei, seu esposo. E nós não vemos o mesmo preparo das pessoas diante da igreja do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para entrar na presença do Rei Todo-Poderoso. Irmãos, teologia não é nada mais do que um preparo para você estar na presença dele com a melhor ministração, com a melhor forma de estar servindo a igreja, tá de fato entregando o melhor para o Senhor. Eu acredito que na maneira que você se prepara para o seu ministério, é a mesma proporção que o Espírito Santo alarga a tenda daquilo que ele tem na sua vida. Coloca o pé naquilo que Deus tem para ti, te prepara, te dedica e deixa o tamanho do seu ministério com o Espírito Santo. É Deus que vai largar a tenda daquilo que você se propõe a se preparar e a fazer para o Senhor. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, de Josué até Esté, são livros históricos. Os livros poéticos na Bíblia. Pastor, tem livros poéticos na Bíblia? Tem livros poéticos na Bíblia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares ou Cânticos. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos são livros poéticos, tá? que são compostos por poesias. Na Bíblia fala também dos livros proféticos. Primeiramente a Bíblia vai falar dos profetas maiores e posteriormente dos profetas menores. Existe uma diferença. Pastor, profeta maior é profeta que tem uma relevância maior do que os profetas menores? Não, são sinônimos apenas de capítulos a mais e versículos a mais. Profetas maiores são profetas que têm livros mais largos, com mais capítulos, com mais versículos, tais como Isaías, Jeremias, Lamentações e Ezequiel, profetas maiores. E conseguinte, posteriormente, vem profetas menores, tá? Que são livros mais curtos, livros que têm menos capítulos, menos versículos, tais como Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas menores, profetas que tem uma certa quantidade menor de livros, de capítulos e de versículos.